Pronto. Então, comecei a gravação. Boa tarde. Boa tarde, né? Para quem vier outro horário, um bom dia ou uma boa noite. Então, a gente vai ter a monitoria virtual, como sempre, realizada aos sábados às 14 horas. E a temática de hoje vai ser mecânica lagrangiana. Então, a gente vai estudar outra mecânica que tem a mesma finalidade: estudar os comportamentos físicos providos da cinemática e cinética a partir de uma perspectiva diferente. Perspectiva essa que vai ser comentada a posteriori. Tá, então a estrutura da aula de hoje vai ser dar um pouco de contextualização, que são as motivações para o qual essa mecânica foi criada, falo um pouco de definições iniciais, vou introduzir a função lagrangiana, tudo isso apresentando o meu manuscrito, e sempre que eu achar necessário eu abro a plataforma para estar escrevendo. Apresentarei a função lagrangiana e veremos derivadas parciais e suas segmentações a partir da função lagrangiana, o que vai acontecer se eu derivo tal parte, o que significa a derivada de alguma coisa. Então isso vai ser interessante, porque é a partir dessas distinções que vamos chegar tanto na conservação do momento quanto na forma generalizada. Lembrando que essa forma generalizada é para força generalizada, algo que a gente vai definir também a posteriori. Outro ponto interessante são as aplicações para o sistema de coordenadas, porque se eu tenho uma mecânica, ela vai ter que explicar para os meus sistemas anteriores, como sistema cartesiano, sistema polar, sistema trajetória tangente e assim respectivamente. E aí veremos de onde ela surgiu, né? Óbvio que a partir disso a gente vai definir deslocamento virtual e tal. Vou apresentar essa parte um pouco mais rapidamente, porque não é tão interessante. Aí tem o deslocamento virtual, trabalho virtual, princípio de D'Alembert, função lagrangiana como a gente vai definir a priori agora, depois a gente vai ver como chega nela da forma clássica, e tem a função de dissipação de Rayleigh, que é onde a gente vai estudar o comportamento da única força de dissipação presente para a mecânica lagrangiana, que é a força proveniente do atrito viscoso. Beleza, Antônio? Tá ouvindo aí tranquilo? Só confirmando, né? Porque deu uma travadinha na internet aí é bom dar uma confirmada. Tá, então vamos lá. Contexto. Então, basicamente, todas as mecânicas vão buscar tratar de um modo mais básico um exemplo, assim como para vários sistemas, algo mais complexo. Analogamente, a mecânica de Lagrange vai ser desse mesmo modo. Então, iremos querer descrever relações cinemáticas e cinéticas a partir de equações um pouco diferentes da mecânica de Newton. Por quê? Porque a mecânica lagrangiana ela foi criada justamente a partir da conservação de momento, tanto linear quanto angular, e também a partir da análise de movimento baseada-se em dinâmica de Newton. Ou seja, toda a mecânica de Newton vai ser amplificada para análise de conservação de energia e conservação de momento. Então, essa união vai trazer aquilo que a gente conhece como mecânica lagrangiana. Porém, essa não é a única mecânica. Existem outras mecânicas. Também, uma mais avançada do que a de Lagrange é a mecânica de Hamilton. Nela, a gente vai conseguir estudar comportamentos muito mais sofisticados, como, por exemplo, movimentos mais aprimorados de planetas, de sistemas universais, estrelas e etc. Então, cada mecânica tem seu escopo e cada uma delas vai buscar estudar de modo geral a mesma coisa, análise cinética e cinemática de um problema, baseando-se em princípios, como o princípio de conservação de energia e também o princípio de conservação de momento. Toda vez que eu dou aula tem que ter alguém vendendo alguma coisa, né? Incrível isso. Tá. Então, assim, pegando o gancho aqui, coloquei uma polia antiga para simplesmente representar um problema mais básico, onde aqui a gente utilizava um material mais simples, como a madeira, para fazer uma relação de polia mais básica, onde a gente queria analisar um deslocamento, analisar o comportamento do corpo que estava se deslocando, em consequência desse deslocamento. Aqui mais na frente temos um sistema mais complexo de polias, onde as polias ainda são do mesmo material, porém já estão conseguindo ter relações mais complexas. E aqui embaixo temos um problema muito complexo, onde materiais foram aprimorados, porém as relações manteram-se. Ou seja, a gente está sempre buscando o quê?
continuar a estudar a cinemática, a cinética, observar o comportamento físico a partir de alguma mecânica. Então essa é a ideia que eu quero trazer para vocês. A mesma ideia de origem da mecânica lagrangiana. Não sei por que você mais ficou meio borrada. Mas enfim, depois eu vou ajeitar isso aí. Mecânica lagrangiana. Então, como eu já defini, a mecânica lagrangiana foi criada por Joseph Louis Lagrange, ele, na época de 1736 a 1813, que foi na mesma época que ele estava vivo, óbvio. Então, ele foi um astrônomo e matemático francês e apresentou modificações a partir das notações de Newton. Por quê? Porque simplesmente Newton introduziu um ferramental enorme, tanto matemático quanto físico, já que foi ele que criou a mecânica lagrangiana, assim como tem uma vertente que acredita que foi ele que criou o cálculo. Não vou entrar nesse detalhe agora, enfim. Porém, muitos físicos tentaram utilizar os conhecimentos de Newton para simplificações, como conservações de momento, conservações de energia, análise energética, descrever de uma outra forma aquilo que Newton queria expressar. Então, Lagrange foi simplesmente essa pessoa. Então, pegando conhecimentos de Newton com vários outros conhecimentos até a época atual dele, até a época dele, não a época atual dele, ele simplesmente criou uma mecânica que consegue, a partir do viés energético e o viés de momento, analisar todas as expressões que conhecemos atualmente. Porém, essa mecânica ela tem algumas distinções, sendo uma das principais não há relações de forças de vínculo. Então, para o estudo da cinética, quando eu estou observando relações de vínculo, como forças de contato normal, forças de reação, força de atrito, seja atrito estático ou atrito dinâmico, essas equações elas não entram no cálculo. Por quê? Porque basicamente a mecânica lagrangiana baseia-se em conservações, em energias potenciais. Então, essas dissipações são trabalhadas em mecânica newtoniana. Portanto, essa mecânica ela é interessante para trabalhar com vários problemas, mas não para casos específicos no qual a gente estuda reações de vínculo. Eu vi que alguma pessoa entrou agora, o Antônio entrou e saiu, enfim. Então, só estou definindo aqui mecânica lagrangiana. Então, vamos lá. Aqui temos uma definição interessante. As equações de Lagrange ela tem a forma de qualquer sistema. Ou seja, se uma mecânica ela vai buscar analisar o comportamento de um corpo, ela tem que ser capaz de estudar esse movimento para todas as coordenadas. Seja coordenada cartesiana, barra retangular, seja coordenada polar, coordenada esférica, coordenada cilíndrica, qualquer outra coordenada que criarmos, de trajetória ou outra que quisermos criar uma nova, enfim. A mecânica tem que ser capaz de sanar o mesmo problema para todas essas coordenadas. Então esse é um ponto interessante que a mecânica de Lagrange consegue cumprir. E como eu já ressaltei, não é utilizado forças de vínculo, como a normal e atrito. Esse é um defeito da mecânica lagrangiana. Não é um defeito, mas eu vou dizer assim, essa é uma barreira que a mecânica lagrangiana tem para explicar esses problemas. Então, quando precisarmos saber reações de vínculo, forças de contato, a melhor mecânica para se utilizar é a newtoniana. É mais trabalhosa, mas é a melhor para resolver esse problema. Então tá. Essa aqui é a função lagrangiana. Em cálculo 2, se eu não me engano, a gente via equações de Lagrange. Pronto. Essas duas equações, tanto essa daqui quanto aquela equação que vimos em cálculo 2, no qual a gente trabalhava com equações parametrizadas, etc. e tal, são a mesma coisa. Então, eu consigo descrever a mecânica lagrangiana por essas duas equações. Porém, a gente utiliza essa segunda aqui, que é justamente a equação de Lagrange do segundo grau, não segundo grau em relação a uma função quadrática, mas segundo grau porque chamam ela de segundo grau. E essa equação aqui ela vai simplificar em escalares um problema vetorial. Então, a função lagrangiana ela justamente é uma função escalar. Então, é importante ter isso em mente, tá certo? Está aqui a função lagrangiana, que ela vai basear-se na diferença entre energia cinética e energia potencial. Botei até minhas notações aqui para quem não ficar ligado, eu já deixo aqui anotado. Essa aqui é a minha notação de energia cinética, essa aqui é a minha notação de energia potencial, como eu já ressaltei em outra aula passada. Então, a função lagrangiana ela vai se basear no qual princípio? Eu tenho a energia cinética de todo o meu sistema subtraído da minha energia potencial de todo o sistema. Ressaltando o fato de ser potencial, porque não incluímos dissipação
de forças não conservativas, como o atrito. Agora, claro que depois, como eu falei no início, vai ter um único atrito presente na mecânica, que é o atrito viscoso. Mas ele só vai estar presente porque ele é algo que não depende de um coeficiente aleatório, mas ele depende simplesmente da relação de velocidade. Então, por isso que ele consegue ser encaixado de uma maneirinha melhorada na mecânica lagrangiana. Então, como lembramos, agora aqui a gente denota a energia cinética com um T e descrevemos a energia da mesma forma. Antigamente, denotamos um vetor da sua forma vetorial, porém, como a energia cinética trabalha com a velocidade ao quadrado, a gente tem que normalizar. Então, tem várias técnicas de normalização, mas aquela que a gente trabalhou no começo desse escopo desse curso é justamente a normalização euclidiana, que é, eu pego o primeiro termo, elevo ao quadrado, somo com o segundo termo, elevo ao quadrado, somo com o terceiro termo, elevo ao quadrado e tiro a raiz. Não tirei a raiz aqui porque justamente a velocidade está ao quadrado. Então, não faz sentido colocar raiz. Aí assim a gente calcula a energia cinética do sistema. Já a energia potencial, ela é uma energia que pode variar em relação a x, a y e a z. Energias potenciais que temos é a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Se for informado outra força potencial, essa força será denotada no escopo do problema e a equação dela já irá vir descrita. Então, é algo mais tranquilo de se abordar na mecânica lagrangiana. Então, agora, aqui, depois eu vou fazer uma aplicação disso. Agora aqui vamos trabalhar com o significado de derivadas parciais em relação à lagrangiana. Por quê? Porque se a mecânica lagrangiana ela baseia-se no princípio de conservação de momento, ela também vai ter que explicar tanto a derivada do momento, a derivada da energia cinética, o que acontece para eu obter minha força externa aplicada no meu problema. Então, a gente tem que estudar o comportamento derivado da função lagrangiana. Então, a derivada parcial da função lagrangiana em relação a uma coordenada x, daqui a pouco eu vou definir coordenadas generalizadas para vocês, porque eu já até mencionei antes, justamente vai me dar um ponto interessante. Se eu derivo aqui essa minha função lagrangiana em relação a x, eu estou assumindo que eu estou derivando o negativo da energia potencial de todo o sistema em relação a este mesmo x. Deixei por enquanto a energia cinética de lado. Vou analisar por enquanto só a energia potencial. Por quê? Porque dependendo de como a gente define a nossa energia potencial, eu obtenho a minha força. Então, por exemplo, vamos arbitralizar aqui o seguinte. Eu tenho uma força potencial elástica em relação à mola, que é o kx² sobre 2. Vou derivar em relação ao meu x. O que é que eu vou obter? O menos, que é o da expressão, vai descer o 2 pela regra do tombo da derivada, então vai ficar 2 vezes kx dividido por 2. Corto 2 em cima e 2 embaixo, depois eu vou demonstrar isso na mesa digitalizadora, não precisam ficar tão nervosos agora. E eu obtenho simples o quê? Eu obtenho simplesmente a minha força elástica, menos kx. Então, estou provando aqui para vocês que a derivada da energia potencial vai me entregar uma força potencial. Então, se eu tenho a derivada da minha energia gravitacional, o que é que eu obtenho? Obtenho a minha força-peso. Se eu tenho a derivada em relação à posição, que é o meu x, da minha energia potencial elástica, eu tenho a minha força elástica. Então, sempre obtendo forças potenciais a partir da minha energia potencial. Do mesmo modo, se eu derivo a minha função lagrangiana em relação à velocidade, o que é que eu obtenho? Partindo do pressuposto que a minha energia cinética é definida pela minha massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, derivando esse termo em relação à velocidade, eu consigo obter aquilo que chamamos de o quê? De momento. Então, está aqui a minha definição de momento linear presente na mecânica lagrangiana e está aqui a minha definição de forças potenciais aplicada à minha mecânica lagrangiana. Então, aqui eu já tenho um ferramental para conseguir achar forças potenciais e o meu momento linear presente no meu sistema, justamente a partir da derivada, tanto em relação à velocidade, quanto em relação a justamente a posição vetorial da minha partícula. Belezinha?
Então eu vou dar uma passadinha e lembro a vocês que daqui a pouco eu faço isso na mesa e provo para a força gravitacional, provo para a elástica, faço um exemplo e a gente tira essas dúvidas. Tá, então vamos obter aqui uma identidade interessante para a equação de Lagrange. Se com a derivada da minha função lagrangiana eu obtenho a minha força a partir da derivada parcial em relação à posição e com a derivada da minha função lagrangiana em relação à minha velocidade e respectivamente depois em relação ao tempo, eu vou obter também a minha força, já que com esse primeiro termo eu obtenho o meu momento e com o segundo termo eu volto para a minha força, já que a derivada em relação ao tempo do momento é uma força, eu consigo montar uma função de identidade para achar equações de movimento do meu sistema. Lembrando que as equações de movimento se baseiam-se justamente em achar as forças do meu sistema, achar uma massa multiplicada pela aceleração. Então, se eu tenho aqui uma parte que me entrega uma força e outra parte que me entrega o momento, porém, se eu derivar em relação ao tempo, me entrega uma força, eu tenho justamente uma identidade que é funções de força. Logo, eu consigo montar uma expressão a partir das definições que eu vou dar daqui a pouco de coordenada generalizada para montar expressões, para montar expressões de equações de movimento, ou seja, montei uma equação diferencial ordinária. Então, essa identidade aqui, ela vai ser eficaz para encontrarmos tanto a segunda lei de Newton, obtida a partir dela, quanto para encontrar também as EDOs. E são essas EDOs que a gente tanto encontra em Newton, quanto a gente encontra aqui na mecânica lagrangiana também. Porém, aplicando sistemas conservativos diferentes, já que a mecânica lagrangiana é mais conservativa. Agora eu vou dar um adendo sobre coordenadas generalizadas. Com a definição de coordenada generalizada, eu quero que vocês tenham em mente uma definição de coordenada que é capaz de explicar o movimento. Ou seja, eu tenho aqui uma partícula em um plano que ela é denotada por um vetor posição. Porém, essa minha partícula está rotacionando em relação ao meu eixo cartesiano. Por exemplo, isso aqui é um exemplo hipotético, tá certo? Depois eu ilustro isso graficamente. Então, nesse exemplo hipotético aqui, tem um ponto denotado por um vetor posição que está sempre rotacionando nesse meu sistema hipotético. O que está acontecendo aqui? Eu tenho duas coordenadas importantes para descrever o meu problema. A primeira é o meu vetor posição, que ele vai indicar o quanto esse meu objeto, essa minha partícula, está distante da minha origem de referência inicial, porque temos que ter um referencial inicial, e a minha angulação ela é um fator fundamental para a gente explicar o comportamento rotativo do meu corpo. Então, a gente caracteriza essas duas informações, deslocamento e angulação, como coordenada generalizada. Então, para cada caso, a gente vai ter coordenadas generalizadas, ou melhor, algumas incógnitazinhas que serão fundamentais para resolver o nosso problema. E lembro para vocês uma informação importante, que é até interessante, eu nem sei se é tão ressaltado isso, porque nos livros é bem jogado essa parte. Quem explica um pouco mais é Nivaldo, né, na videoaula. Porque vocês já estão cientes que tem a mecânica que é Nivaldo, que criou o livro, etc. e tal, depois vocês dão uma olhadinha. Então, essa definição de coordenada generalizada vai se basear também em equações de restrições. Equações essas que têm que ser linearmente independentes. Então, já aquele conhecimento de álgebra linear não. Geometria analítica vai ser fundamental para a gente conseguir explicar esses conteúdinhos aqui. Porque se eu tenho uma equação que ela depende linearmente de outra, eu não consigo introduzir essa equação como uma coordenada generalizada. Eu defino ela como uma coordenada que depende de outra, que é justamente os meus pontos aqui. Agora, minhas coordenadas generalizadas elas têm que ser linearmente dependentes. Elas têm que ser suficientes para explicar um problema sem precisar de outras coisas. É isso que eu estou querendo ressaltar para vocês. Então, aqui a gente simplesmente aplica aquela equação
anterior da identidade para cada caso. Ou seja, tem uma coordenada de posição. Então, eu vou montar, respectivamente, uma EDO para a posição. Tenho uma variação de ângulo. Então, vou ter que montar outra EDO para essa minha angulação. É isso que eu estou querendo ressaltar. A minha função lagrangiana ela vai ser ramificada para uma função identidade como essa. E essa função identidade ela vai ter que estar em função de cada coordenada generalizada. Então, Carlos, eu tenho 20 coordenadas generalizadas. Eu vou ter que achar 20 equações diferenciais ordinárias? Sim. Então, esse é o ponto interessante, que é sempre a caixinha de banana. Então, cada problema vai ter determinadas equações para serem atingidas, tá bom? Agora eu vou falar a forma mais, como é que eu vou dizer, forte dessa identidade. Por quê? Supondo que o meu problema ele não tem atrito, então não tem a força de atrito estático nem dinâmico, e não tem outras forças não conservativas, retirando também por enquanto atrito viscoso. Eu consigo descrever qualquer força externa aplicada no meu objeto pela seguinte forma. Eu tenho uma definição de QI, dada por uma força generalizada, e esse QI vai ser o quê? A derivada em relação ao tempo da derivada parcial da minha coordenada generalizada ponto, ou seja, deriva a minha função lagrangiana em relação à minha velocidade, que é basicamente a minha coordenada generalizada derivada em relação ao tempo, e depois derivo isto em relação ao tempo. Ou seja, nesse termo aqui, obtive uma força. E neste outro termo, como a gente derivou a energia potencial, sabemos que obtemos o que aqui? Obtemos uma força potencial. Então, a derivada em relação a que ponto, que é uma coordenada generalizada, da minha função lagrangiana, lembrando que a função lagrangiana é a energia cinética menos energia potencial de todo o sistema, e eu obtenho o meu QI, que são forças generalizadas aplicadas em meu problema. Forças essas externas, não forças internas. Que forças internas, na mecânica lagrangiana, é dada por esse termo, menos esse termo que é energias potenciais, ou que é as forças potenciais. Beleza? Então, até ressaltei aqui, ó, componente generalizada da força, que é justamente o meu momento linear. Isso aqui. Passando. Então, vamos fazer um exemplinho agora, no qual a gente vai abordar essa função lagrangiana de um modo mais palpável, que provavelmente deve ter ficado uma doideira na mente de todo mundo agora. Então, provavelmente quando eu fechar essa página, o vídeo vai cair, então eu vou ter que abrir uma outra gravação. Pronto, então retomando a gravação, vou abrir agora aqui, deixa eu ver se entrou mais alguém. Tá, Antônio e Gabriel. Beleza, Gabriel? Se quiser falar qualquer coisa aí, fica à vontade. Então, eu vou abrir agora aqui o software para a gente dar uma estudadinha na parte escrita. Teste aqui, beleza. Vamos lá. Então, tem aqui o seguinte. Tem aqui um problema no qual temos um sistema de coordenadas cartesiano, y para cima e x para positivo para a direita, uma partícula aqui e uma velocidade. E vou introduzir essa minha partícula em um movimento polar. Então, vamos descrever o movimento dessa partícula agora. Massa. Vou fazer o esboço gráfico disso, fazer o meu sistema de verde. YX. Denotar minha partícula, cadê? Trocar essa, bota essa cor um pouquinho mais forte. Você não enxerga essa ponta. Vou botar minha partícula aqui, um ponto P, com uma velocidade V, e vou denotar um vetor posição da minha origem O até essa minha partícula. Vetor posição. Beleza. Então, eu tenho aqui dois vetores. Um vetor velocidade e um vetor deslocamento. Massa. Eu quero explicar o movimento dessa partícula a partir de o quê? De coordenada polar. Como a gente faz isso? Pelo método clássico.
Na cinemática, a gente tem que a definição de deslocamento é justamente o módulo do meu vetor, que é justamente o valor numérico dele, multiplicado pelo quê? Pelo vetor unitário que vai transmitir a direção e o sentido, o U de θ. Beleza. Supondo o U de θ nesta direção daqui. E um V de θ perpendicular ao mesmo, rotacionado a 90 graus. Denotamos assim o meu vetor posição. Agora quero denotar o meu vetor velocidade. Como a gente faz? Já estamos careca de saber. Meu R ponto vai ser igual à derivada do meu R ponto multiplicado pelo U de θ, mais o que? R θ ponto V de θ. E se eu quero obter minha aceleração, como já estão todos extremamente cientes, que é justamente o meu R dois pontos, eu obtenho o que aqui? O meu R dois pontos, ele vai ser a derivada dessa parte, aplicando a regra do produto, mais a derivada dessa outra parte. Isto é, R dois pontos menos R θ ponto quadrado na direção de U de θ, mais o que? Coriolis 2. R ponto, θ ponto, mais angular R θ dois pontos na direção V de θ. Lembrando que essa parte aqui é a parte angular, esta parte daqui é a parte de Coriolis, esta aqui é a centrípeta e esta aqui é a minha aceleração na direção radial. Beleza. Quero descrever a minha força aplicada nesse meu problema aqui. Justamente multiplico essa minha aceleração pela massa da minha partícula. Supondo essa partícula aqui com uma massa m qualquer. Então, a minha força polar vai ser igual a massa multiplicado pelo meu R dois pontos. Tranquilo até aqui. Então, a gente vai ter uma força radial na direção de U de θ e uma força transversal na direção V de θ. Beleza. Quero explicar meu momento linear. Como eu explico o meu momento linear anteriormente? Justamente defino o meu momento linear dessa minha partícula como a massa da partícula multiplicado pela velocidade que ela está. Como descrevemos aqui em coordenada polar, a gente vai descrever como R ponto. Então está aqui a minha definição de momento linear para a minha partícula. Agora, como fazemos isso na mecânica lagrangiana? Vou botar aqui assim, mecânica newtoniana. Como fazemos isso na mecânica lagrangiana? Mecânica lagrangiana. Escrever mais devagar para a letra não ficar horrorosa. Temos o mesmo problema. Então, vou tacar um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui. Trazer essa maravilha aqui para baixo. Então vamos descrever isso. Começo a partir da minha descrição de função lagrangiana. Então, a minha função lagrangiana vai ser igual ao que? O somatório da minha energia cinética menos o somatório da minha energia potencial do meu sistema. Essa aqui é a minha função lagrangiana. Que é a minha energia cinética do meu sistema? É justamente a massa multiplicado pela velocidade quadrado sobre 2. Seja essa velocidade rotacional ou translacional. Como a gente já sabe que há uma energia cinética para a translação e uma energia cinética, respectivamente, para a rotação. Porém, como eu estou fazendo para uma partícula não tem energia cinética rotacional. Beleza? Então, uma partícula rotacional em torno de si, e a gente obter um cálculo para isso é deveras complicado. Deveras impossível, na verdade. Enfim, então descrevendo aqui, para termos da velocidade polar, eu tenho que a minha energia cinética, em termos da velocidade dele, é o que? M pelo quadrado da velocidade, ou seja, esse termo aqui é um termo escalar, então tem que tirar a normalização daquilo. Então, raiz de quê? De R ponto U de θ mais... Espera aí, deixa eu botar tudo dentro do parênteses logo para não desperdiçar tempo. Aqui ao quadrado
mais R θ ponto V de θ ao quadrado. Ponho a raiz aqui em tudinho e ponho o parênteses fechando para a gente elevar ao quadrado. Beleza. Como é que vai ficar essa expressão aqui? Corto esse meu quadrado, vou de cá, e justamente vou tirar os vetores unitários do meu problema. Por quê? Porque o meu vetor unitário quadrado, eu tenho basicamente o produto interno de dois vetores na mesma direção. Eu obtenho justamente o valor numérico de 1. É só vocês multiplicar e vocês vão provar isso aqui. Então, a minha energia cinética é M pelo quê? R ponto quadrado mais R quadrado θ ponto quadrado. Sobre o quê? Sobre 2. Olha que coisa interessante aqui, ó. Tem um termo aqui interessante sobre a minha velocidade tangente e tem um termo bem conhecido em relação à minha o quê? Velocidade angular. Então é sempre importante ficarmos cientes desses pequenos detalhes aqui, beleza? Vamos lá agora. Temos o seguinte: qual é a energia potencial desse meu problema? E aí, vocês que estão vendo a aula, qual é a energia potencial do meu problema? Vamos ver se vocês estão acordados, não só vegetando. Repete aí. Qual é a energia potencial do meu sistema? Calma aí, pô. É gravitacional? Então, vamos lá. Eu denotei aqui um problema y e x. Então, a gente tem basicamente uma planificação do comportamento do meu corpo. Então, se eu tenho uma planificação, não tem um acréscimo de cota nele. Então, não dá para a gente descrever uma energia potencial gravitacional. Beleza? Então, mg h pela altura, a gente vai considerar zero porque estamos no estado de planificação. Não tenho mola, então respectivamente não tenho energia potencial elástica. Então, kx quadrado sobre 2 é equivalente ao que? A zero também, ok? Sem elemento elástico. Então, se não temos elemento elástico e nem uma diferença de cota para analisarmos a energia potencial do meu sistema, eu não tenho nenhuma energia potencial. Então, o meu U ele é equivalente a zero. Portanto, meu U ele é equivalente a zero. Logo, a função lagrangiana ela é descrita como a massa sobre 2 multiplicado pelo meu resultado obtido anteriormente. R quadrado mais R ponto quadrado mais R quadrado mais θ ponto quadrado. Beleza, obtive a minha função lagrangiana aqui. Agora vamos obter as partes dela, ou seja, os elementos que a compõem. Temos o seguinte: se eu quero analisar aqui a derivada parcial da minha energia cinética, o que eu obtenho? Isso aqui em relação à minha coordenada generalizada que a gente vai definir agora. O que eu obtenho? Como a gente viu anteriormente, cada derivada da minha função lagrangiana nos entrega uma definição importantíssima. Se eu pego aqui a minha função lagrangiana, descendo mais um pouquinho aqui, se eu pego aqui a minha função lagrangiana, que é esse problema que eu estou descrevendo aqui, e derivo a minha energia cinética em relação ao tempo, o que eu obtenho? Obtenho o quê? Interessante, é um ponto a se abordar. Se eu pego essa minha energia cinética e derivo em relação à derivada em relação ao tempo da minha coordenada generalizada, o que é que eu obtenho? É um outro ponto a se abordar. Se eu pego a minha energia potencial e derivo pela minha coordenada generalizada, o que é que eu obtenho? Um ponto a ressaltar. Então vamos fazer isso agora. Quem são as minhas coordenadas generalizadas? Por quê? Para montar minha função lagrangiana,
não é tão interessante a gente ter logo de cara as minhas descrições de coordenada generalizada. Porém, para dar continuidade ao problema, eu preciso definir as mesmas e montar equações para elas. Então, tem uma variação de ângulo aqui, já que eu ressaltei no exemplo hipotético que eu possuía um ângulo variando, e tem o meu vetor posição. Então, ambos são cruciais para a descrição do meu problema. Eu tenho um vetor posição que ele varia, então, se ele está variando, ele pode ser 0. Então, meu problema está na origem de um movimento. Ele pode ser 1 milhão, pode ser infinito. Então, ele está sempre em crescimento. Assim como eu tenho uma angulação φ que também está variando. Pode ser 0, pode ser π, pode ser 2π, pode ser 3π sobre 2, pode ser o que for. Então, tem uma angulação que também está variando. E não tenho mais nenhum outro dado importante para o meu problema. Tenho uma velocidade, beleza. Mas a minha velocidade ela é função do meu deslocamento. Ela é uma derivada em relação ao tempo do meu deslocamento. Então, ela não é ali. Ela depende do quê? Do meu deslocamento. Então, não é uma coordenada generalizada. Esses termos aqui são as minhas coordenadas generalizadas do meu problema. Beleza. Então, dado isso, eu vou derivar agora a minha energia cinética em relação a R e depois a φ e observar o que acontece. Então, derivando a minha energia cinética em relação a R, o que é que eu tenho? Vamos lá. Derivando a minha energia cinética em relação ao meu R ponto, lembrando que derivação em relação a R eu não vou obter nada importante, eu vou ter justamente o que? A massa vezes sobre 2 multiplicada por R ponto quadrado mais R quadrado θ ponto quadrado. Isso aqui, ó, derivado em relação ao que? Ao meu R ponto. Esse termo vai sumir e vou obter justamente M sobre 2 multiplicado por 2 vezes R ponto. O que eu obtive aqui? Obtive meu momento linear, ou seja, massa multiplicada pela velocidade, como eu descrevi na teoria de antes. Tenho aqui a minha energia potencial, que a gente já sabe que é 0. Então, derivar a mesma em relação a R, eu ainda vou obter 0. Assim como derivar a mesma parcialmente em relação a φ, também vou obter o quê? 0, porque não tenho energia potencial no meu entrave. E derivando a minha energia cinética em relação a φ, o que eu obtenho? Lembrando que é a φ ponto, que a gente quer obter o momento, eu obtenho simplesmente essa equação daqui. Eu botei um θ, né? E aqui eu usei um φ. Eu vou apagar esse φ e vou retomar usar o θ, que eu descrevi como θ. Vamos trabalhar com θ. Não era nem para ter apagado esse θ aqui. Pronto. Faz o seguinte, esse φ aqui torno ele um θ, esse φ torno ele um θ, isso aqui eu torno ele um θ. Pronto. Agora estou respeitando a descrição de polar. Aqui um θ. Θ aqui. Pronto. E aqui um θ ponto. Beleza. Então, derivando a minha energia cinética em relação a θ, eu simplesmente vou obter o quê? A minha massa sobre 2, já vou fazer logo direto. Vou cortar esse elemento primário, vou ficar só com o secundário. Então, ó, 2 vezes meu θ ponto vezes R quadrado. Ou seja, obtive aqui massa vezes velocidade angular multiplicada pelo raio quadrado. Obtive basicamente uma descrição de momento, mas um momento que leve em conta a minha velocidade angular. Quase um movimento rotativo. Então, tenho aqui uma descrição também interessante. Agora, vamos dar continuidade para a parte principal, que é o descrever meu movimento. Como continuar a descrever o movimento do meu problema? Vou achar a força dele. Como é que eu acho a força? Pego a minha energia cinética, que já está derivada em relação à velocidade, e derivo novamente em relação ao tempo. Faço o quê? Eu justamente aplico a minha identidade. A minha identidade, ela vai nos dizer o quê? Que a derivada... Bora, desça. Aí do nada trava tudo. Pronto, agora sim. Ela vai nos dizer que a derivada em relação ao tempo da função lagrangiana
que já foi derivada em relação à velocidade, subtraída da derivada da função lagrangiana em relação a essa mesma coordenada generalizada, é igual à minha força generalizada aplicada no meu sistema. Se eu não tenho nenhuma força externa nesse exemplo que eu dei, ou seja, o meu QI é igual a zero. Então, não tenho nenhuma força externa aplicada ao meu entrave. O que é que eu tenho? A aplicação da identidade. Então, dt da derivada parcial da função lagrangiana de QI ponto, menos a derivada parcial da função lagrangiana em relação ao meu QI. Isso é igual ao meu somatório de forças externas. Como eu não tenho, aqui é equivalente a zero. Este termo aqui, vamos anotá-lo agora. E este termo aqui, vamos anotá-lo agora. Então, vamos começar. A minha função lagrangiana, ela foi definida aqui em cima como justamente este termo. Então, eu vou duplicá-lo para a gente trabalhar com ele. Então, vamos lá, pegar isso aqui. O 2 ficou, né? Dá uma diminuidinha. Boto um 2 aqui pequenininho. Pronto. Isso aqui dá uma subidinha. Vamos lá. Vamos trabalhar com essa função lagrangiana. Derivo ela em relação ao quê? Ao meu QI ponto. Utilizando o meu QI por enquanto como R. O que é que eu vou obter? Então, a derivada da minha função lagrangiana em relação ao meu vetor posição é igual a massa sobre 2. E agora eu vou derivar. Aqui vai ficar zero, porque não tem uma descrição de R, mas sim de velocidade. Aqui eu vou obter 2 vezes R vezes θ ponto quadrado. Então, a partir dessa equação, eu obtive o quê? A massa multiplicada pela posição multiplicado por θ ponto quadrado. Que coisa interessante essa daqui. Vamos denotar já já. Vou agora derivar a minha função lagrangiana em relação à velocidade. Vamos lá. R ponto. A massa sobre 2 vai se repetir, que ela é uma constante. Aqui tem uma velocidade que eu vou derivá-la agora. 2 vezes R ponto. Não tem termo de velocidade aqui. Vou retirar, vai ficar zero. Então, o que eu obtive? Massa vezes R ponto. Olha que coisa legal. Agora, pego este animal aqui e derivo em relação ao tempo. Então, dt deste termo. O que é que eu obtenho? Massa, que é uma constante, vezes R, 2 pontos, que é a derivada em relação ao tempo do meu vetor velocidade. O que eu obtive com esses dois termos? O primeiro me entregou uma força. O que? Força centrípeta. O segundo me entregou o que? Uma força também. Mas me entregou uma força diferente da centrípeta. Uma força na direção radial. Então, eu vou botar aqui uma força ou radial, ou eu boto simplesmente uma força que ela está justamente sendo transversal. Então, eu vou botar aqui uma força radial, só para a gente não se confundir com um negocinho que eu vou explicar para vocês. Se eu tenho uma força que está na direção do meu raio, eu tenho aqui uma força radial. Então, para termos polares, a força radial descoberta anteriormente foi esta daqui. Pego este animal todo e justamente está na direção radial. E este outro animal aqui está na direção transversal. Então, é bom a gente ficar ciente disso. Então, para a minha componente radial, substituindo logo na equação, eu obtive o seguinte. M, R, 2 pontos, menos M, R, θ, ponto, quadrado. Isso aqui é equivalente a zero porque não há nenhuma força externa. Então, basicamente, eu tenho uma conservação de movimento aqui aplicada no meu sistema. Então, está aqui a minha força radial. Força radial total. Na direção de quem? Na direção de U de θ. Então, é importante ressaltar que isso aqui está na direção de U de θ, que é basicamente a minha força polar, na direção de U de θ. Só reparar com a descrição que eu fiz aqui no começo. Tá aqui, pronto.
Agora eu vou denotar a minha força, o quê? A minha força transversal. E para fazer isso, a gente tem que usar outra coordenada generalizada, que é quem? O meu θ. Então, aplicando a função lagrangiana agora para θ, vou até escrever de outra cor. Vou botar aqui uma cor azul. Vamos lá, uma cor azul escuro, um azul marinho. Função lagrangiana para φ. Vou botar aqui f lagrangiana para θ. Vamos lá. dt de derivada parcial da função lagrangiana em relação ao meu θ ponto menos a derivada parcial da função lagrangiana em relação ao meu θ. Isso aqui é igual minha força generalizada. Tem alguma força generalizada? Não. Isso aqui ainda continua sendo zero. Agora eu vou fazer as derivadas parciais. Então, a derivada da função lagrangiana em relação a θ vai ser o quê? Pego a minha descrição de antes, massa sobre 2, que é a minha constante. Não tenho θ, então anulo. E na outra eu também não tenho o quê? Não tenho θ. Então, também será zero. Não tenho uma componente em relação a θ. Vamos agora observar θ ponto. Então, a derivada parcial da minha função lagrangiana em relação a θ ponto. Massa sobre 2 permanece constante. Multiplicada pelo quê? Pelo meu zero, porque não tenho nada que depende de θ nesse início aqui, mais o meu r quadrado multiplicado por 2 vezes θ ponto. Pronto, agora a gente já tem um termo. Simplificando isso aqui, massa vezes r quadrado θ ponto. Esse aqui é meu termo proveniente da derivada em relação a θ ponto. E derivando isso em relação ao tempo, eu obtenho o quê? Massa vezes. Agora a gente tem que ressaltar o seguinte. Aqui, ó, eu tenho um vetor posição que ele depende do quê? Do tempo. Ele é uma função, depende do tempo, não. Ele é uma depende do tempo. É uma função temporal. Então, isso aqui vai ter que ser derivado em relação ao tempo. Então, vamos ter que aplicar a regra do produto nesse termo aqui, que é basicamente o meu r quadrado, e também no meu θ ponto. Então, tem uma regra do produto quase que uma regra do produto tripla. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou aplicar a regra do produto nesse r quadrado e depois no outro. Tem uma função que já me entrega essa regra do produto pronta. Mas eu prefiro fazer de modo mais devagarzinho para sanar as dúvidas. Então, meu r quadrado, eu vou abrir ele. Então, ficou r vezes r e vou derivar cada termo. Então, eu tenho r ponto vezes r mais r vezes r ponto. Ou seja, 2 vezes r ponto vezes r. Beleza? Beleza. Tenho aqui o meu θ ponto. Como é que vai ficar a derivada em relação ao tempo? Meu θ, 2 pontos. Então, vou jogar isso aqui lá. Então, fazendo essa referência, eu tenho aqui o primeiro termo, a derivada do r quadrado, que ficou aqui 2r ponto vezes r vezes o θ ponto, mais o que? O meu r quadrado que permaneceu constante, vezes o meu θ, 2 pontos. Conferir se eu fiz a derivada certa. Aqui, ó, ia ficar r θ ponto. Derivo o meu r ponto r θ ponto. Derivo o meu r do meio, r ponto θ ponto. Depois derivo o meu beta ponto. R quadrado θ 2 pontos. É o que eu obtive aqui em cima. Tranquilo, está perfeito. Então, vamos agora jogar na função lagrangiana. Jogando na função lagrangiana, tem o meu primeiro termo, que é massa vezes, vou botar até um conchite aqui, 2 r ponto r θ ponto, mais r quadrado θ o quê? θ 2 pontos. Isso aqui subtraído de 0 e é equivalente a 0. Massa, tenho aqui a minha conservação do meu momento, conservação do meu sistema. Beleza. Isolo o meu R aqui. Isolando o meu R, eu tenho o R do lado de fora vezes a massa
E aqui dentro tenho 2 vezes r ponto θ ponto mais r θ 2 pontos igual a 0. Retiro esse r, fico com m 2r ponto θ ponto mais r θ 2 pontos. Olha que coisa interessante. Quem é que apareceu aqui? Apareceu meu Coriolis. E aqui apareceu o quê? A minha aceleração angular. Olha que coisa bacana. Então, eu acabei de montar justamente a minha força transversal. Transversal. E ela é equivalente à massa multiplicada pelo quê? Aceleração de Coriolis mais aceleração angular. E olha que coisa legal. Bateu igualzinho com o quê? Com a minha descrição anterior, que está aqui em cima. Aqui, ó, aqui em cima. Então, provamos agora, com um exemplozinho mais básico, que a mecânica lagrangiana ela é capaz de denotar para a coordenada polar essa relação de movimento da minha partícula. Então, Carlos, tenho aqui uma descrição de velocidade dada pela coordenada de trajetória. Vou escrever aqui embaixo. Como é a minha velocidade pela coordenada de trajetória? R ponto é igual justamente à velocidade na direção tangente. A aceleração, R 2 pontos, é igual ao meu R ponto na direção tangente, mais o meu V quadrado sobre o raio na direção normal. Posso aplicar a função lagrangiana aqui? Pode! Para aquele mesmo exemplo, você vai ter as coordenadas generalizadas, o que? R e θ também. Tem uma coordenada cilíndrica, no qual a minha descrição de velocidade é análoga à polar, que é o meu R na direção de θ, mais R θ ponto na direção de V de θ, mais a componente de velocidade em Z, que é um Z ponto na direção de K, e respectivamente a minha aceleração é a derivada disso aqui tudo. Posso aplicar? Pode, vai dar a mesma coisa que você obtinha antes. Posso aplicar a esférica, Carlos? Pode, vai obter a mesma coisa. Isso que eu estou querendo dizer. Então, a mecânica lagrangiana ela vai ser capaz de explicar todos esses sistemas de coordenadas. Lembrando que na coordenada esférica você vai ter três coordenadas generalizadas, porque você tem agora um estado tridimensional. Assim como para a coordenada cilíndrica, que você tem agora esse estado aqui, que ele independe dos outros primeiros, que no caso é o vetor posição ali. Mas você ainda consegue simplificar, na verdade, parando para pensar aqui, a gente consegue denotar o vetor posição como um módulo de R na direção U de θ, mais um vetor Z na direção de K. Então, querendo ou não, você trabalha com um R, no qual o Z está sempre dentro dele aqui. Ou seja, você não precisa colocar mais uma nova coordenada generalizada, porque o meu Z pode ser linearmente dependente. Então, com 2 já vai ser capaz de explicar. Beleza? Agora, para a coordenada esférica, você tem que ter 3. Porque obrigatoriamente tem um ângulo φ, que é a inclinação com o plano Z. Tá bom? Então, agora dei um exemplinho, né, explicando como é que a gente faz isso na prática. Então, vou voltar aqui para a aula. Não vou dar um zoom, porque não estou a fim de fazer mais uma gravação. Então, a gente justamente vai trabalhar com a imagem dessa forma aqui. Vou dar só uma alinhadinha para ficar mais legal. A gente vai trabalhando. Simbora. Então, já obtivemos isso. Já fiz esse exemplo, no qual a gente obteve a força centrípeta. E beleza até aqui. Agora, vamos lá. Para a lagrangiana e coordenada tangencial. Então, é aquela mesma coisa. Aplica as coordenadas tangencial e a gente consegue também encontrar a função lagrangiana para a coordenada tangente, barra trajetória. Então, é a partir disso que a gente consegue introduzir os vetores gradiente. Então, introduzindo o vetor gradiente para uma coordenada mais amplificada, trazendo mais informações a partir de um gradiente do potencial proveniente da coordenada polar, eu consigo descrever o meu problema agora não para análise de momento linear, mas agora para análise de momento angular. Ou seja,
todas aquelas equações que eu tinha antes. Derivo o meu termo... Cadê? Deixa eu botar para cá para ficar mais óbvio. Derivo a minha função lagrangiana. Derivo a minha energia cinética. Derivo a minha energia potencial. O que é que eu obtenho? Derivando a minha energia cinética, eu obtive o quê? Obtive uma força. Derivando a minha energia cinética em relação à velocidade, eu obtenho o meu momento linear. Se eu derivar em relação ao tempo, aí sim eu obtenho uma força. Derivando a minha energia potencial em relação a só a minha coordenada generalizada, sem ela estar em relação ao tempo, obtenho o quê? Obtenho a minha força, que é uma força potencial. Então, a partir da equação de gradiente, eu consigo obter também agora relações. Se eu derivava a energia cinética e eu obtinha o meu momento, agora eu obtenho o meu momento angular. Se eu derivava a minha energia potencial e eu obtinha uma força, agora eu obtenho um torque. Então é interessante a gente prestar atenção nisso. Só estou explicando isso porque, óbvio que a mecânica lagrangiana ela consegue explicar vários outros problemas. Então, mesmo que a gente não veja isso na prova, é interessante a gente ficar ciente que também dá para obter torque, dá para obter momento angular a partir da mecânica lagrangiana. Se a força generalizada é nula, então o momento generalizado correspondente é a constante. Que é aquilo que eu estava querendo dizer para vocês, com esse exemplo daqui. Se a gente tem aqui uma força generalizada nula, o meu momento generalizado, que é esse meu termo que eu obtive a partir da identidade de Lagrange, que é a que a gente chama de equação de Lagrange, ele justamente vai ser conservado. Então aqui eu só estou ressaltando uma conservação de momento, beleza? Uma conservação da minha força. Então é importante a gente ficar ciente disso aqui, que basicamente estamos trabalhando com forças internas, já que parametrizar o movimento de um objeto para uma coordenada, eu estou descrevendo o movimento do objeto a partir de um referencial inercial, ou seja, estou descrevendo as interações internas. Se eu adentro com uma força, aí eu estou descrevendo para modo geral. É basicamente essa descrição que eu quero trazer aqui. Aí provo isso no texto. Se a lagrangiana é independente de uma coordenada generalizada QI, a força generalizada correspondente é nula e o momento generalizado é conservado. Se for possível ver que a lagrangiana é independente de certa coordenada generalizada, por exemplo, o meu R, então a gente tem que a lei de conservação é totalmente conhecida, que é basicamente o que a gente fez ali anteriormente. Tá? Então, só transcrevendo isso aqui para uma frase. Então, vamos observar um pouco como a mecânica lagrangiana ela foi formulada, porque só trouxe uma ramificação e uma aplicação simples. Porém, como é que ela foi originada? Como é que Lagrange montou ela? Ele não se baseou em nada, só olhou a equação de Newton e vou montar uma equação lagrangiana que se baseia em energia e momento. Não, ele teve que estudar algo, ou melhor, um comportamento hipotético, que é o que a gente vai analisar em deslocamentos virtuais e trabalhos virtuais. Então não vou me aprofundar tanto a isso, porque eu não sou doutorando, muito menos mestrando, então só vou pincelar pontos interessantes. Então, o deslocamento virtual ele vai se basear em quê? Em deslocamento arbitrários, ou seja, são deslocamentos imaginários / hipotéticos, é tudo proveniente de imaginação, e infinitesimais. Ao mesmo tempo que eles são imaginários, eles são em incrementos infinitos, em pequenas passadinhas. E isso ocorre em um tempo fixo, numa configuração particular. Ou seja, vamos supor aqui meu objeto que ele está se movimentando em uma reta. Aí esse meu objeto começa agora a descrever um trajeto circular, como se esse meu objeto fosse um carro e ele estivesse fazendo uma circunferência ao realizar uma curva. O que aconteceu? Eu consigo analisar um deslocamento hipotético com o mesmo tempo fixo. Então, nessa mesma variação de tempo, eu tenho um movimento hipotético, que é um novo deslocamento imaginário, que eu consigo descrever com as interações físicas, baseando-se nos princípios de conservação de momento e de energia. Então, fazendo isso e respeitando os vínculos, que são as descrições das minhas coordenadas generalizadas, eu consigo descrever uma função que envolve meu deslocamento no acréscimo de tempo infinitesimal, como está aqui, R mais dr mais, e t mais dt, que são as duas
variáveis importantes para a minha função e descrevo também o gradiente desse meu movimento. Feito isso, eu introduzo uma outra abordagem, que é analisar agora o trabalho virtual. Por quê? Tem o deslocamento e tem o trabalho. Então eu tenho todas as informações suficientes para incorporar o movimento do meu objeto. Então esse trabalho virtual ele é uma hipótese e ela se baseia simplesmente em uma superfície ideal, lisa ou melhor, com atrito de rolamento. Isto é, desprezando totalmente o atrito em uma superfície lisa, ou seja, sem rugosidade, justificando o fato de não ter atrito, porque a mecânica lagrangiana não se baseia em atrito. Então, feito isso, o trabalho das forças externas atuantes sobre o deslocamento virtual é zero. Por isso que a gente trabalha com aquele QI, porque justamente quando tem um acréscimo de força externa, a gente utiliza uma força generalizada para explicar o meu problema. E isso lembrando que essa força não envolve atrito. Toda vez eu vou ressaltar isso. Tá. Então, introduzindo também mais um outro princípio, que é o princípio de D'Alembert, a gente consegue analisar tanto nesses infinitésimos de deslocamentos virtuais, que aqui vai ser denotado por um sigma, toda a minha mecânica newtoniana. E daqui a gente agora vai simplificar em termos conhecidos. Então, o meu somatório de forças vezes distância vai me entregar algo que a gente conhece como quê? Como o meu trabalho. Se eu botar aqui na forma de integral, eu obtenho meu trabalho. Então, esses trabalhos vão ser equivalentes a zero, porque ele já ressaltou aqui, ó, porque o meu sistema hipotético está sob a atuação de força externa com deslocamento virtual nulo. Então, isso vai me gerar uma conservação de trabalho. O meu trabalho aqui, que vai se basear em um deslocamento real, proveniente do meu movimento real, e um trabalho mais voltado para a inércia, algo que vai explicar esse comportamento virtual. Então, consigo montar uma expressão de força generalizada pelo princípio de D'Alembert e consigo também descrever um deslocamento hipotético e generalizado também para o meu movimento. Tudo isso se baseando nas equações de Newton, equações de força, que é o MI vezes a aceleração, a massa vezes a aceleração, e a força menos o meu momento linear derivado, que é justamente uma força também. Isso tudo conservado. Então consigo descrever aquilo que eu estava fazendo antes de Lagrange, porém de uma forma mais, como é que eu vou dizer, forte, uma forma mais sofisticada, que é como Lagrange estava descrevendo. Então, fazendo as simplificações de cálculo, introduzindo todos aqueles teoremas de deslocamento e trabalho virtual, ele chegou na expressão que a gente conheceu agora há pouco, que aqui, ó, uma força externa generalizada é equivalente ao quê? A derivada em relação ao tempo da minha derivada parcial da minha energia cinética, essa derivada parcial em relação à minha coordenada generalizada a ponto, ou seja, a coordenada generalizada em relação ao tempo, subtraída da derivada da energia cinética em relação ao que? A minha coordenada generalizada. Isto é, a derivada parcial da função lagrangiana em relação a que ponto e depois em relação ao tempo, menos a derivada parcial da função lagrangiana em relação ao que. E eu acabo de montar a função lagrangiana para vocês aqui, ó, introduzindo o conceito que ele deu no início de gradiente. Então aqui a gente monta a função lagrangiana como a gente é conhecido. E esse Q' sobre K aqui vai ser um termo depois que quem vai introduzir vai ser Rayleigh, para explicar uma função dissipativa, que é a função de atrito viscoso, que depende da velocidade. Porém, como há uma dependência da velocidade, a gente consegue introduzir na mecânica lagrangiana, diferente do atrito que não depende de velocidade nenhuma, depende de uma força de vínculo, que é a força normal. Então, como não temos força de vínculo, não temos atrito, respectivamente. Então, esse K ponto vai explicar esse acréscimo dissipativo por conta do atrito viscoso. Atrito de amortecimento também é um nome ramificado desse atrito. E a partir disso, a gente consegue ter uma função de dissipação de Rayleigh. Então, supondo aqui um pêndulo com uma força externa F aplicada, não vou fazer na mesa, por enquanto eu vou só apresentar isso aqui para não perder tempo, e depois eu vou aplicar um problema. Então, supondo aqui uma partícula sujeita a uma força externa F, sendo essa partícula com a velocidade v descrita dessa forma, e presa em um fio ideal com o comprimento L, sendo o fio ideal livre de tração e compressão, uma angulação θ vai ser responsável pelo movimento. Beleza.
denotei meu y positivo para baixo e meu x positivo para a direita. Vou denotar agora a forma forte da minha função lagrangiana. Então, baseando-se na última equação montada a partir das equações fortes, a gente obteve essa expressão aqui, ou seja, a derivada parcial da minha energia potencial em relação à minha coordenada generalizada, mais a derivada em relação ao tempo da derivada parcial da minha energia potencial, Q ponto, mais esse meu Q' aqui, K. Traduzindo para o que a gente fez antes, a minha identidade de Lagrange é esta daqui. Então, introduzindo aqui o meu comportamento do corpo, lembrando que esse F aqui é a força de atrito viscoso, eu tenho que não há nenhuma força externa aplicada a ela, fora o atrito viscoso. E esse meu Q' ponto vai ser a minha força de atrito viscoso sobre o meu Q ponto. Então, temos que denotar o seguinte. Como a força de atrito viscoso ela é geralmente denotada dessa forma, vou até fazer na mesa agora, porque provavelmente pode surgir essa dúvida. A minha força de atrito viscoso ela é denotada por um coeficiente C de atrito multiplicada pela velocidade, que geralmente é ao quadrado. A gente consegue analisar o que? Se eu derivar essa minha força em relação à velocidade. Eu consigo observar o coeficiente 2, que vai cair pela regra do tombo, multiplicada pelo coeficiente de atrito viscoso pela minha velocidade. Então, eu obtenho uma função interessante aqui ao derivar esse meu termo. É isso que Roylac está falando para explicar o amortecimento presente no corpo. Então vamos lá. Essa equação analisa as partes das forças que não provêm de nenhum potencial generalizado. O amortecimento é um exemplo. Então, se eu tenho outras forças que se comportam dessa maneira, eu tenho que ter uma descrição de força que não provém de nenhum potencial generalizado e também não provém de nenhum vínculo. Então, eu consigo explicar essa relação a partir dessas forças. Então, para esse exemplo, eu usei um pêndulo com a função de dissipação de Rayleigh, ou seja, um F aqui, para descrever a oscilação desse pêndulo simples com resistência de A proporcional à velocidade. Eu vou obter justamente as equações que vão servir como vínculo do meu pêndulo, ou seja, vou ter que montar as descrições de coordenada generalizada. Então eu posso fazer isso de várias maneiras. A maneira que eu fiz antes foi denotar um vetor posição. Então aqui eu poderia denotar um vetor posição, que ele justamente teria o valor de L, e utilizar um vetor U de θ e V de θ para descrever esse meu movimento. Ou eu posso decompor. Eu optei por esse exemplo aqui em decompor para a gente ver uma outra metodologia de abordar o problema. Então, decompondo aqui essa minha partícula em x e y, eu obtive o quê? L seno de y como a componente x e L cosseno de y como a componente y. Beleza. Agora, o que acontece se eu derivar esses componentes? Eu vou obter a minha velocidade. E isso vai ser importante para o cálculo da função lagrangiana, que ela depende do quê? Da energia cinética e da energia potencial. Então, derivando a minha função lagrangiana, eu obtenho o meu x ponto e, respectivamente, obtenho o meu y ponto. Meu x ponto vai ser dessa maneira, L θ ponto vezes cosseno de θ. Lembrando que meu seno ele vai ser derivado e depois o argumento de dentro vai ser derivado. E para o meu y, a mesma maneira. Como L é constante, o fio não vai se aumentar, já que eu estou anulando tração e compressão. Então, não aumenta e nem diminui, respectivamente. Eu tenho o quê? Menos L θ ponto seno de θ. Beleza, montei. Então, a partir disso, consigo montar o meu vetor de movimento, e vou obter essa minha velocidade ao quadrado. Então, o meu vetor velocidade ele vai ser normalizado. Normalizei aqui o mesmo. Aqui, obtive L quadrado vezes θ ponto quadrado como resultado da normalização. E vou introduzir o mesmo para o cálculo da energia cinética. Como a energia cinética é massa sobre 2 vezes velocidade da partícula, eu vou pegar aquele termo daqui e vou jogar aqui. Então, jogando, eu obtenho a energia cinética da minha partícula. Quero obter agora o quê? A minha energia translacional. Como é que eu faço? Esse meu pêndulo aqui, ele está rotacionando, assim como ele está realizando um movimento translacional.
Então a gente tem duas descrições de o quê? De energia cinética. Uma energia cinética que vai cuidar da translação, que é o trajeto circular do pêndulo, que é esse daqui que a gente já denotou. E tem uma outra descrição que vai cuidar da minha parte rotativa. Algo que a gente não precisa abordar tanto para partículas, porque a gente simplesmente despreza momento de inércia, de massa ou de área de partículas, já que uma partícula é um corpo extenso abstraído. Porém, em corpo rígido, isso vai ser denotado com mais clareza. Então aqui, ó, a minha energia cinética pode ser denotada em termos rotacionais, que é justamente o meu momento de inércia multiplicado pelo meu θ quadrado sobre 2. Aí agora todo mundo ficou, nossa Carlos, que danado veio, de onde veio isso? O que a gente faz? Vamos provar. Então, como a gente chega na minha energia cinética rotativa? Como eu descrevi ali, momento de inércia vezes θ quadrado sobre 2. Temos que ter em mente que a energia cinética é uma energia relacionada ao movimento. Então, se eu tenho um movimento translacional, eu tenho o quê? A minha energia cinética translacional, que é como a gente conhece. Massa sobre 2 multiplicado por velocidade ao quadrado. Se eu tenho uma energia proveniente de uma rotação, eu tenho que descrever ela também. Então, como eu faço isso? Temos uma seguinte expressão: V igual bundinha rebolando, como eu já disse no bizu em uma aula presencial. Essa aqui é uma forma interessante da gente decorar essa equação, que é uma relação linear parapolar. Então, velocidade linear é igual ao produto da velocidade angular pelo raio. Beleza? Como a gente faz isso para a energia cinética? Vou descrever a minha energia da mesmo modo, m sobre 2, e essa minha velocidade eu vou botar em termos angulares. Ômega r quadrado. Obtive o que aqui? Massa vezes r quadrado sobre 2 vezes ômega quadrado. Ou melhor, θ ponto quadrado. Este termo daqui, a gente conhece, ele está ao quadrado, nem botei o quadrado dele aqui. Esse termo, conhecemos ele como momento de inércia, que ele é uma massa multiplicada por uma distância quadrada. Esse momento de inércia também pode ser aplicado o teorema deste paralelo e coisas a mais. Mas esse aqui é o momento de inércia de massa. Então, reescrevendo essa expressão, temos aqui o seguinte. A energia cinética, bota aqui energia cinética rotativa, vou botar aqui rotativa, vai ser o meu momento de inércia multiplicado pelo meu θ ponto quadrado sobre 2. Pronto, acabei de demonstrar. Agora vamos retomar. Então, retomando aqui, ó, se x é o vetor posição e o x é equivalente a L, então meu x dois pontos e meu x ponto é zero, porque a gente tem um vetor posição que ele é invariável. Então, dependendo da forma que eu denotar, por exemplo, posso denotar como vetor posição em função de U de θ e V de θ, eu tenho que essa simplificação aqui tem que permanecer, ou seja, x dois pontos e x ponto é zero. Então, isso é interessante. Assim como se eu aplicar o teorema do eixo paralelo, que leva em conta o momento de inércia em relação ao centro de massa, mais o deslocamento dessa massa em relação ao eixo, tem que ser levado em conta também. Eu consigo descrever a minha energia cinética a partir da aplicação do teorema do eixo paralelo, considerando essa minha barra aqui, cadê? Nessa apresentação, considerando aqui esse meu pêndulo como uma concentração de peso na base, na extremidade, e sendo o centro de rotação a minha origem. Então, na minha origem, eu não tenho nenhum momento de inércia a partir desse centro de massa, porque ele é o centro de rotação, então ele vai ser zero. E aqui, ó, eu tenho justamente a minha concentração de massa na ponta. Então, posso aplicar o teorema do eixo paralelo para observar o comportamento do momento de inércia nessa extremidade. Então, aqui eu consigo montar uma expressão de energia cinética. É isso que eu estou querendo falar para vocês. Então, tem uma descrição completa de energia, tanto a energia translacional quanto a energia rotacional. Vou descrever agora aqui uma energia gravitacional, supondo que esse problema ele já é descrito como y como x, e vou denotar agora um estado bidimensional, porém a gente é observando de um viés de longe. Então, estou vendo que esse meu pêndulo ele vai subir e vai descer. Agora eu posso introduzir, a partir dessas hipóteses, a minha energia gravitacional, já que antes eu tinha desprezado, como até o Antônio ficou com dúvida. Então, voltando aqui,
Vamos lá. A minha energia potencial, já que não tem uma mola, só vai ser gravitacional. Então, M vezes G vezes o meu Y. E que é meu Y? L cosseno de θ. Tá aqui, ó. MGY, L cosseno de θ. Vou agora descrever a função lagrangiana. Energia cinética menos energia potencial. Pronto, montei aqui a minha função. Se a minha energia translacional é equivalente a zero, eu posso denotar justamente só a minha energia rotativa menos da equação a minha energia potencial. Beleza, denotei. Vou denotar agora a força de atrito viscoso, que é o coeficiente vezes v quadrado sobre 2. Essa aqui é uma equação mais forte. Essa aqui que eu descrevi é geralmente uma simplificação que a gente sempre faz. É um coeficiente, que nesse caso esse c aqui, ele vai ser interpretado como k sobre 2, multiplicado pela velocidade ao quadrado. Beleza. Então está aqui, ó, o meu kv quadrado sobre 2 vai ser a minha força de atrito viscoso, ou o meu amortecimento. Esse v aqui em termos rotativos, já que meu movimento do pêndulo é um movimento rotativo, um trajeto circular, eu descrevo dessa maneira aqui como a gente já fez antes, proveniente do resultado. E agora eu vou aplicar a equação de Lagrange. Então, sair da função lagrangiana e vou aplicar a equação de Lagrange. Então, está aqui a equação de Lagrange, de modo geral e do modo que a gente obteve. Dessa maneira aqui. Já introduzindo a derivada parcial aqui abaixo. Então, está aqui a minha função montada e está aqui as minhas derivadas parciais para introduzir essa função na forma generalizada. Feito isso, ó, meu Q vai ser equivalente a zero, porque não tem nenhuma força externa, só tem um atrito viscoso, e consigo mutar um EDO agora aqui de modo completo. Então, essa EDO, óbvio, vai ter que estar em função da diferencial de ordem maior, vai ser a minha equação de movimento do meu problema. Então, eu tenho aqui, ó, a minha descrição de aceleração angular do meu problema. Ela, em função da minha velocidade angular, tanto multiplicada por G por L dividido por L por seno de θ, quanto por K sobre M. Então é importante alguns fatos disso aqui. Temos uma relação de uma constante sobre uma massa, proveniente de uma relação de força de atrito viscoso. Essa mesma relação a gente obtém a partir de uma mola. Então isso é uma característica comum que eu já falei em uma aula anterior. E um G sobre L. Isso aqui é uma característica de movimento do pêndulo. Então, sempre quando tivermos esse termo presente, é interessante para a gente observar o que isso significa fisicamente. Então, isso aqui é um comportamento pendular. Tá? Então, isso você vai ver quase como simples nas suas equações. E se esse L estiver em cima e o G embaixo, aí já fica atento que você fez o cálculo errado. Porque se é um padrão, ele tem que ser respeitado. Então agora vamos fazer um exemplo. A aula não acabou não, tá, gente? Vamos fazer um exemplo. Fazer alguns exemplos aqui para sanar as dúvidas. Então o que é que eu vou trazer para vocês? Eu não coloquei na aula esse exemplo, ali, né, no caso, como uma anotação, mas eu vou colocar aqui ele simplesmente para a gente fazer na mesa. E depois eu pego o importo e coloco lá na aula que eu vou mandar no Drive. Todo mundo vivo até aí? Que é no caso Antônio e Gabriel. Positivo. Acho que o Gabriel ainda tá. Vamos embora. Pronto, então vamos embora aqui. Ficou viajado? Deu para captar algumas coisinhas? Deu pra entender, tranquilo. Pronto. No exemplo que eu vou fazer, eu acho que vai ficar muito mais claro. Vamos lá, abrir aqui a mesa. Vou fazer agora o exemplo. Aqui mesmo. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo da máquina de Atwood. Para quem não conhece a máquina de Atwood. Máquina de Atwood. É um exemplo clássico, tá? Ele vai analisar basicamente o movimento linear a partir de uma interação de polia. Ou seja, tem uma polia fixa. Então, vou desenhar aqui minha polia fixa. Está aqui o meu centro. Tem aqui um eixo que vai estar com a polia fixa. Pronto. Tenho agora a minha corda, que eu vou denotar ela de vermelho.
mesma corda. Tem agora um bloquinho que eu vou botar um bloco aqui. Um bloco, eu vou chamar esse de bloco 1 e eu vou chamar esse de bloco 2. Pronto. Quero analisar o meu movimento desse meu bloco em relação a Lagrange. Em relação a Newton, você já está careca de saber como é que a gente faz. Então, para quem quiser fazer por Newton, fique à vontade. Então, vamos fazer isso aqui por Lagrange. Como é que eu analiso o movimento do bloco 2 e do bloco 1 por Lagrange? Simplesmente eu tenho que fazer o básico. E qual é o básico? É soltar qual é o meu sistema de coordenadas. Onde está meu sistema de coordenadas? Vou posicionar ele onde? Vou posicionar ele aqui, ó. Com um y positivo para baixo, só para os meus cálculos ficarem positivos. E o meu x positivo para a direita. Beleza. Está aqui a minha origem do meu sistema de coordenadas cartesiano. Massa. Feito isso, tenho aqui um seguinte traço. Desse ponto para cá, tem um deslocamento do bloco 2, que eu vou chamar aqui de y. E tenho desse ponto para cá um deslocamento do corpo 1. Isso verticalmente. Porque eu estou arbitrarizando nenhum deslocamento na horizontal. Por isso que eu não vou ressaltar qual é a distância do bloco 2 até o centro da polia e nem do centro da polia até o bloco 1. Isso não me interessa. Então eu vou estudar o movimento vertical do corpo, chamando isso aqui de x. Como eu expresso a função lagrangiana? Considerando que as massas, que essas duas massas estão ligadas por uma coordenada extensível e estão através de uma polia que também está sem massa. Então, polia ideal, fio ideal, ou corda ideal, tanto faz. Sem dissipação. Óbvio que é sem dissipação que a gente está sem atrito, mas eu vou botar aqui sem atrito viscoso. Bora outra vez. Sem atrito viscoso. Pronto. Obviamente sem reações de vínculo também. Como a gente vai descrever esse meu problema? Se minha mecânica lagrangiana ela vai se basear na função lagrangiana, vamos montar a mesma. Então a função lagrangiana vai ser igual a energia cinética menos energia potencial. E a identidade da lagrangiana vai ser o quê? Derivada em relação ao tempo da derivada parcial da função lagrangiana em relação à coordenada generalizada ponto menos a derivada parcial da função lagrangiana em relação a esta mesma coordenada menos a minha força de atrito viscoso, que é considerada como zero. Como não tem nenhuma força externa, nenhuma força aplicada ao bloco 2 e nenhuma força aplicada ao bloco 1, isso aqui vai ser zero. Então, QI igual a zero sem força generalizada. Beleza, sem força generalizada. Temos que achar agora o que? A descrição de y e a descrição de x. Ponto interessante. Não tenho nenhuma função para x nem para y. Posso utilizar a relação de polia? Pode, mas não se apegue a isso agora. Porque a mecânica lagrangiana ela consegue simplificar também essas equações quase que sempre. Então, vou denotar simplesmente o meu deslocamento. Vou botar aqui azul. Deslocamento. Meu deslocamento em x vai ser x. Meu deslocamento de 1 vai ser x. x1 vai ser x. E o meu deslocamento em y, que é o do 2, vai ser o meu próprio y. Beleza, montei o deslocamento. Velocidade. Faz o seguinte, em vez de ficar perdendo tempo fazendo isso aqui, velocidade.
Bota logo a aceleração aqui embaixo. Aceleração. A minha velocidade de 1 vai ser o quê? Vai ser o meu x ponto. Vou botar aqui um v em vez de um x. Meu v de 1 vai ser um x. E o meu v de 2 vai ser o meu y ponto. Eu botei 2 pontos. Pronto. E a minha aceleração de 1, ela vai ser o quê? Ela vai ser meu x 2 pontos. E minha aceleração de 2, ela vai ser meu y 2 pontos. Beleza, já denotei a minha aceleração, a minha velocidade e meu deslocamento. Sendo que a aceleração nem precisa para o cálculo da função lagrangiana, mas eu botei só para a gente ficar ciente. Está aqui meu deslocamento. Vou trazer aqui a minha velocidade para cá. Passar esse termo daqui para cá. Bora danado desce. Aqui minha velocidade. E minha aceleração, vou pegar isso aqui, diminua. Põe aqui embaixo. E pega isso aqui, arrasta e joga lá em cima. Pronto. Tenho tudo já. No deslocamento, deixa eu ver se dá para aumentar. Diminuir no caso. Pronto. Beleza. Deslocamento, velocidade e aceleração. Massa. Vou descrever agora minha energia cinética. Então, minha energia cinética. Vou botar aqui, energia cinética. Cinética. T, como a gente já está ciente que tem translacional e rotacional, eu vou botar tudo. M, V quadrado sobre 2, mais I, V quadrado, no caso R quadrado. Vou aumentar quadrado aqui, ponto quadrado, sobre 2. Massa. Não tenho relações de rotações, então isso aqui vai ser 0. Meu V quadrado é justamente o meu x ponto e meu y ponto. Então, T1, ele vai ser m de 1 sobre 2, velocidade de 1 quadrado, x ponto quadrado. E o meu T2, ele é igual a quê? Massa de 2 sobre 2, y ponto quadrado. Acabei. Minha energia potencial. Energia potencial. Nesse caso aqui, vou considerar como a diferença y como uma cota de altura. Então, eu vou ter energia potencial gravitacional. Então, tenho aqui o G como mg e a minha variação de y, o meu ΔY. Como incorporo isso aqui? mg, o meu y. Pronto, que é a minha cota y do deslocamento. Acabou. Não tem o elástico. O elástico é igual a 0. Massa, tranquilo. Tenho molo. Monto minha função lagrangiana. Minha função lagrangiana vai ficar o seguinte. M1 sobre 2 x ponto quadrado mais M2 sobre 2 y ponto quadrado. Vou montar agora a minha energia potencial para 1 e para 2. Ambas têm energias potenciais gravitacionais. Então, um é mg y e o outro é o que? mgy. Só que isso aqui é do corpo 1 e do outro é do corpo 2. Então, do corpo 1 é x e do corpo 2 é y. M2GY. Beleza. Montei aqui a minha função lagrangiana para esses corpos. Massa. Não tenho mais nada a denotar por enquanto. Porém, a gente fica com a lacuna na nossa mente, que é o quê? Se eu tenho aqui o meu x, que ele está subindo, o meu y ele não pode estar subindo também.
Então, torna-se necessário eu montar uma expressão agora para o meu movimento do corpo. Então, agora, nessa parte do problema, a relação de polia é importante. Então, aqui, ó, a relação de polia vai ser importante. Até então, não era viável. Então, montando a relação de polia, eu tenho que, se eu incrementar um decréscimo de descida em x, eu tenho um decréscimo de y, ou seja, desço em x, tenho que subir em y. Desço em y, tenho que subir em x. Então, esses acréscimos são equivalentes a zero. Portanto, eu consigo denotar uma relação de polia que leva em conta esse comportamento. Seja o comprimento da polia como L igual ao comprimento x mais o comprimento y mais o comprimento do arco de circunferência 2πr² sobre 2, que é metade do arco, eu tenho que um desses dois vai ter que ser negativo do outro, porque eu vou ter um acréscimo de deslocamento. Então, o meu ΔX aqui vai implicar em um menos ΔY. E vai permanecer constante a mesma coisa. X mais Y mais πr² sobre 2. Então, se eu somo essas equações, eu vou obter o seguinte. O meu comprimento vai ser zerado. Esse meu x ele vai permanecer zero. O meu y vai ser cortado. Esse meu arco vai ser cortado. Ou seja, zero vai ser equivalente a o incremento de x menos o incremento de y, que é o que eu falei anteriormente. Se o meu x sobe, no caso, se o meu x está descendo aqui, que no caso está descendo positivo, porque o meu y está para baixo. Se meu x desce, meu y sobe. Se meu y sobe, o meu x desce. E assim respectivamente. Então, montamos aqui uma relação de polia para jogar nessa equação. Então, a minha função lagrangiana, sendo corrigida, vai ser L igual a 1 sobre 2. Agora vamos ficar ciente de que a massa, o meu x ponto vai ser a derivada disso aqui. Então, para a velocidade eu tenho 0 é igual a x ponto menos y ponto. E para a aceleração, 0 é igual a x2 pontos menos y2 pontos. Massa. Introduzindo para a velocidade, que era para o termo de energia cinética, eu tenho que usar a minha velocidade. Então, o meu x ponto, eu vou permanecer ele como a variável que eu quero. E meu y ponto, ele é linearmente independente. Então, ele depende do meu x. Então, eu vou utilizar essa equação aqui. Então, eu tenho m1 mais m2 multiplicado pelo meu x ponto. Lembrando que meu y ponto, x ponto quadrado, vai ser o quê? Igual ao meu x ponto. E se eu elevo ao quadrado, eu vou ter que elevar ao quadrado os dois. Massa. Para a minha energia potencial, eu tenho que a gravidade é uma constante, vai ser isolada. Tenho que meu x agora vai ser o termo. Então, esse meu x vai ser igual ao meu y. Portanto, g vezes x multiplicado pelo quê? Massa de 1 mais massa de 2. Beleza? Montei aqui a minha expressão da função lagrangiana. Está totalmente terminado. Agora eu vou aplicar a identidade de Lagrange. Mas para isso eu tenho que saber, ou melhor, identificar quais são as coordenadas generalizadas, que são o QI. A primeira é x e a segunda é y. Sendo que y ela depende de x. Então esse meu y é uma coordenada secundária e meu y vai ser a minha coordenada primária. Então basicamente meu problema leva em conta só o x. Então só vou ter uma EDO. Massa. Então vamos aplicar agora. D sobre dt da minha função lagrangiana derivada em relação a x ponto menos a derivada da função lagrangiana em relação a x. Não tem atrito, então isso aqui menos q' eu boto como zero. E igual a não tem força generalizada, boto como zero. Agora eu vou calcular derivadas parciais. Então quem é ΔL sobre ΔX? Dt agora. Então aqui a minha função lagrangiana, ela só depende de x na parte de potencial. Então eu vou obter aqui menos g
M1 mais M2. Massa, obtive meu problema. Derivando agora a função lagrangiana em relação a x ponto. Vou obter quem? Vou obter 1 sobre 2 vezes 2 vezes x ponto vezes o somatório de massas. E no outro termo não vou obter nada. Então, com isso aqui, eu consigo obter x ponto vezes o somatório de massas. E agora eu vou derivar em relação ao tempo. Então, derivando em relação ao tempo, a minha derivada da função lagrangiana em relação a x ponto, eu obtenho aqui o seguinte. Somatório de massas, M1 mais M2, e x dois pontos. Pronto, obtive a minha aceleração. Agora eu vou montar a função lagrangiana pela identidade. Então, pela identidade, como a gente fez aqui, eu obtenho M1 mais M2, x2 pontos. Nesse outro termo, eu tenho o quê? Menos da equação, o que eu obtive agora na variável. Menos g, somatório de massas. M1 mais M2. Isso aqui é igual a zero. Isto é, cortando esse termo e cortando esse termo, eu obtenho que o meu x2 pontos é equivalente à minha gravidade. Então, consegui, a partir da máquina de Watt-Wood, achar essa relação aqui, que meu x2 pontos é equivalente à minha gravidade. Beleza? Então, tenho várias outras aplicações para isso e também tenho várias outras de formas para aplicar também a minha máquina de Watt-Wood. Então, cada um desses termos vai ser relevante para a descrição do meu problema. Beleza, galera? Beleza. Pronto. Então, agora eu vou fazer uma outra ressalva, que é simplesmente notar o seguinte. Aqui eu estava analisando como uma forma de cálculo. Agora eu vou observar o sentido mais físico do meu problema para descrever a máquina de Watt-Wood de forma verdadeira. Então, vamos fazer um adendo aqui. Supondo que, para o meu deslocamento x, eu tenho um acréscimo de deslocamento negativo em y, eu tenho que remodificar essa expressão daqui. Meu quadrado não ficou bom, não. Tem que ajustar isso aqui. Será que ele reconhece? Rapaz, o negócio reconhece grego. Então, tenho que remodificar essa equação. Por quê? Porque se eu tenho um incremento de x, eu tenho um decremento de y. Então, isso vai modificar a minha equação. Desse modo, eu vou ter uma modificação desse meu termo anterior aqui, no qual esse meu y ele vai ser um negativo. Porque se eu estou somando com x, eu tenho que subtrair com y. Então, descrevendo agora a máquina de Watt-Wood para o qual ela é projetada, na sua simplificação clássica, eu tenho o seguinte. A minha descrição da função lagrangiana ela vai ser desse seguinte modo aqui. Era para duplicar. Ela vai ter um negativo aqui. Negativo. Pronto. E agora eu consigo remodelar essas mesmas equações que eu fiz antes para esse negativo. Então, eu consigo repetir esse termo daqui, só trocando o sinal. Eu repito esse termo que vai modificar e obtenho uma nova expressão, no qual eu fico com a massa de 1 mais a massa de 2 para x2 pontos, menos da equação, menos o g. E agora o somatório de massas negativado, M1 menos o M2. Isso aqui é igual a zero novamente. Então, eu consigo descrever agora, de maneira real, a aceleração proveniente da interação desses dois blocos, que é o caso que acontece como a gente obtém na mecânica de Newton. Então, aqui, tem o meu x ponto, que ele é igual justamente ao meu menos g, M1 menos M2, dividido pelo somatório de massas, M1 mais M2.
Pronto, está aqui a minha aceleração proveniente da máquina de Hot Wood. Esse aqui é um exemplo interessante para a gente abordar a mecânica de Lagrange. Agora vamos fazer outro exemplo. Vou fazer um exemplo interessante. Vou fazer aqui um pêndulo para a gente sanar as dúvidas de pêndulo. Aqui um exemplo pendular. Pronto, descrever agora aqui um pêndulo. Posição, o meu centro vai estar aqui, ponho só para cá, uma partícula aqui, comprimento L, angulação θ. Vamos botar uma angulação φ, já usei θ, vamos acostumar um pouco. Uma angulação φ, massa. Vou denotar agora meus vetores unitários. Vou denotar aqui o meu J e meu I, denotando justamente que meu centro é nesse ponto. E vou conseguir denotar o movimento desse pêndulo simples restrito nesse plano ao longo de uma trajetória que vai manter sempre essa distância em relação à origem constante. Então, tenho aqui um pêndulo. Como é que eu estudo o comportamento desse pêndulo a partir da mecânica lagrangiana? Vamos agora fazer de um modo mais prático. Vamos obter uma equação pendular para simplesmente um pêndulo. Depois a gente faz para um pêndulo duplo. Então vamos lá. Como eu descrevo aqui a minha função lagrangiana? Já é de praxe já. L igual a energia cinética menos energia potencial. A minha identidade é o quê? A minha identidade é a derivada em relação ao tempo da derivada da função lagrangiana em relação a que ponto? Menos o que? A derivada parcial da função lagrangiana em relação ao meu Q. Isso aqui igual à minha força generalizada. Como nesse caso eu não descrevi atrito e nem falei de amortecimento, a gente vai desprezar logo isso de cara. Então, sem atrito viscoso, como é? Sem amortecimento. Sem amortecimento. Beleza. Sem força generalizada. Perfeito. Então agora a gente já consegue descrever a minha energia cinética e minha energia gravitacional. Lembrando que a minha energia gravitacional vai ser mx pelo meu y. Y é esse que a gente tem que parametrizar ou não. E a minha energia cinética vai ser o que? mv² sobre 2. Então vai ser importante a gente descrever quem é a minha posição e a derivada da mesma. Então, ou eu posso deixar em função de um vetor posição, ou eu já posso fazer logo de cara a decomposição. Então, fazendo a decomposição, praticar um pouquinho é interessante. Eu tenho aqui meu L, tenho meu Ly e tenho meu Lx. Isso aqui é a minha variação de ângulo. Meu Lx vai ser o que a gente conhece como seno de θ vezes a hipotenusa. Meu Ly vai ser o que a gente conhece como cateto oposto, cosseno de θ vezes L. A derivada do mesmo vai ser como? Vai ser meu L ponto de x é igual ao meu L ponto vezes seno de θ mais o que? Meu L cosseno de θ vezes θ ponto. Ressaltando que o comprimento do fio não muda, o meu L ponto é constante. Ou seja, L é zero. Meu Ly ponto vai ser análogo. L cosseno de θ, L ponto cosseno de θ, mais, agora, L constante, menos seno de θ, vezes θ ponto. Ressaltando que o comprimento do fio é ideal. Vou até botar isso aqui agora. Fio ideal. Fio ideal. Alguém mandou uma mensagem, vou até olhar agora.
Preciso sair aqui. Oxi, pode ir tranquilo. Tchau, tchau, Gabriel. Valeu aí. Valeu, Ricardo. Foi mal. Podia atrapalhar. Nada, oxe, relaxa. Depois você vê a aula gravada. Tranquilo. Obrigado. Nada. Pronto, então continuando aqui, ó. A gente obtém o Lx e o Ly. Se eu quiser derivar, eu obtenho a aceleração, mas não é viável para o momento. Então, monto minha energia cinética levando em conta isso. Então, m sobre 2 vezes o meu v quadrado, que é o meu v quadrado, vai ser o meu termo yx ao quadrado, ou seja, lx ponto quadrado mais ly ponto quadrado. E eu vou obter o quê? Massa sobre 2 vezes L quadrado, θ ponto quadrado, falta um ponto aqui, cosseno quadrado de θ mais Ly, o negativo vai sumir, L quadrado, θ ponto quadrado, seno quadrado de θ. Aqui a gente chega na propriedade trigonométrica, que é seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é equivalente a 1, e a gente simplifica isso aqui. Ou seja, m sobre 2 L quadrado θ ponto quadrado. Simplificamos a expressão. Temos energia cinética proveniente da rotação do pêndulo. Vamos fazer o que agora? Energia potencial gravitacional. Então, meu G vai ser a massa vezes a gravidade vezes o deslocamento em Y. L cosseno de θ. Eu botei φ e ainda continuo usando θ, né? Interessante isso. Paradoxal. Alterar o φ para não ter que apagar todos os θ. Pronto. mg L cosseno de θ. Massa. Acabei uma descrição em Y. Agora o que é que eu vou descrever? A minha função lagrangiana. Então, minha função lagrangiana vai ser igual ao m sobre 2 L quadrado θ ponto quadrado menos da equação mg L cosseno de quê? De θ. Pronto, montei a expressão da lagrangiana. Agora eu vou derivar parcialmente. Então, derivando parcialmente a função lagrangiana em relação à coordenada generalizada ponto, o que é que eu vou obter? Primeiro, tem um vetor posição. O meu vetor posição é o que a gente chama de L. Meu L é constante. Então, não é viável trabalhar com algo que é constante. Então, logo, isso aqui não é coordenada generalizada. Já o meu θ, ele é algo que varia. A minha angulação está variando. Então, isso aqui vai ser a minha coordenada generalizada. A minha massa é uma constante, ela não varia, então não tem função trabalhar com ela. E, portanto, eu só tenho essa incógnita. Logo, eu só tenho uma coordenada generalizada, que é o meu θ. Então, CG igual ao meu θ. Massa. Então, eu vou derivar em relação a quem? Em relação a θ. Obter só uma é dO. Então, derivando a função lagrangiana em relação a θ, eu obtenho aqui o seguinte. Obtenho zero para o primeiro termo. Para o segundo termo, eu obtenho m, g, l. Tem que derivar o de fora. Então, menos cosseno, menos seno de θ. O menos é da equação, tá, gente? O menos seno de θ vezes θ ponto. Pronto, obtive o primeiro termo. Obtive o segundo agora. O segundo termo, derivada parcial da função lagrangiana em relação a θ ponto. Ele é igual ao quê? A m sobre 2 vezes L quadrado vezes 2 vezes θ ponto. E zero no outro. Massa. Montamos a nossa expressão. Agora eu vou derivar esse outro termo em relação ao tempo. Então, d de dt de quem? De m L quadrado θ ponto. Já que o meu 2 ele é cortado. Então, eu obtenho aqui o seguinte. Obtenho m L quadrado vezes θ, 2 pontos. Obtenho a minha aceleração angular do meu movimento. E agora eu vou obter a função lagrangiana. m L quadrado θ ponto quadrado. Aqui, ó, o menos vai sumir com o negativo de lá. Então, fiquei com mais mgl o que
seno de θ vezes θ ponto. Isso aqui igual a zero. Pronto, mantenho a minha função lagrangiana, que no caso agora aqui é a minha equação lagrangiana, que é a minha equação de movimento. Simplificando ela, isolando em relação a θ dois pontos, θ dois pontos vai ser equivalente a o meu menos mgl seno de θ vezes θ ponto dividido por ml quadrado. Isto é, o m corta, o 1 dos L's aqui é cortado. Então eu fico com menos, indicando que ele está rotacionando no sentido horário. O sentido horário a gente denota como negativo. G sobre L, seno de θ, e o θ ponto, que é a aceleração angular. Isso aqui, ó, eu falei o que antes, que é um padrão de movimentos pendulares. Cadê o animal? Tá aqui, ó, um padrão de movimento angular. Então eu acabei de provar aquela afirmação que eu fiz antes nesse exemplo do pêndulo. Beleza? Então por aqui eu já consigo encerrar a aula de hoje. Já fiz 3 exemplozinhos e já é interessante para a gente trabalhar. Na outra aula eu acho que já é revisão. Se eu não faltar mais nada no calendário, já é revisão. E a gente já faz a segunda prova, que é a prova para Lagrange e sistema de partículas. Então vou encerrar a aula hoje por aqui. Então beleza, galera, obrigado pela atenção. Quem ficou foi o senhor Antônio, e para todos os outros que verem depois. E é isso, qualquer coisa entre em contato. Muito massa, mano. Muito obrigado, mano. Boa tarde. Boa tarde. Só Encerra a gravação comigo. agora. Até mais. Até.